Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco tem decisão. É decisão, sim. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras vai ficar só a 3 pontos do Corinthians. Corinthians rateou mais uma vez, perdeu para a Ponte Preta, é verdade que merecia melhor sorte, perdeu por 1-0, gol do Luca, que inclusive pertence ao próprio Corinthians, e agora a diferença pode cair hoje à noite para 3 pontos. E sabe o que tem na sequência? O Corinthians jogando contra o Palmeiras, confronto direto. E até o Corinthians depois, ou antes desse jogo contra o Palmeiras, ainda vai ter que jogar na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Então complicou demais a vida do Corinthians, seria um vexame equivalente ao de 2008, quando o Grêmio estava a pelo menos 10 pontos do São Paulo e deixou o São Paulo ultrapassá-lo. Na verdade era Grêmio em primeiro, Palmeiras em segundo e o São Paulo, que vinha em terceiro, atropelou os outros dois e acabou sendo campeão brasileiro de 2008. De lá para cá sempre se lembra essa data, pois está por se repetir. A vantagem do Corinthians era ainda maior em relação a que o Grêmio tinha para os demais postulantes. Ontem o Grêmio esteve duas vezes à frente do Avaí e as 2 vezes cedeu o empate. E no final ficou de bom tamanho para o Grêmio, porque o Avaí pressionou e pressionou bastante, tanto é que o Paulo Vitor foi o melhor em campo, ou um dos melhores em campo. O Renato Portaluppi disse que a desatenção do Grêmio e a falta de experiência, ambas causaram o empate do tricolor. O Dorico Roman afirmou que foco é na partida contra o Barcelona e não vai entrar em polêmicas do técnico do Lanús. Time alternativo utilizado no Brasileirão não venceu nenhuma partida no campeonato. Apenas 11% de aproveitamento. O Grêmio no retorno, 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 10 gols marcados, 10 gols sofridos, 33% de aproveitamento. Michel, que atuou contra o Avaí, será reavaliado para saber se terá boas condições de começar a partida contra o Barcelona de Guayaquil, que atrasou muito o seu voo para Porto Alegre, ficou detido na Bolívia em função de alguns documentos e tudo mais, esperando a liberação de Porto Alegre. O Barcelona de Guayaquil, portanto, vai treinar apenas na terça-feira. Edilson será reavaliado para a partida de quarta e Jailson deve seguir no time titular. Tricolor treina hoje à tarde para a partida da semifinal, já tem vantagem de 3-0 na Libertadores da América. Jogo de quarta-feira para 50 mil torcedores na Arena. Grêmio na sequência, Barcelona em casa, Flamengo em casa e a Ponte Preta, que luta, hoje estaria inclusive entre os rebaixados, fora de casa. No noticiário do Internacional, D'Alessandro, bateu boca com a torcida, fez gestos, não gostou por ter sido o time vaiado. No final, depois já mais arrependido, deu uma outra entrevista dizendo que a campanha é boa, que tem que se ter paciência, que o Internacional apresentou muitos problemas em 2016, não conseguiu consertar tudo em 2017, falou que foi uma injustiça porque a campanha do time é boa, o Internacional vai subir de forma antecipada, basta ganhar mais uma, né? Se o Internacional ganhar do CRB, para mim já está agora, com 61 já subiu, mas na tal da matemática, na tal da projeção que todo mundo fez, na projeção já estaria com 64 na Série A. E na matemática só em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense. O que chama a atenção é a estatística com Leandro Damião, 84,6%. de aproveitamento, com 11 vitórias em 13 jogos. Sem Damião, 49,1%, 19 jogos, 7 vitórias. O Inter como mandante na Série B, 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 27 gols pró, 11 gols contra, aproveitamento de 70%. O próximo compromisso do Internacional será contra o CRB, na sexta-feira, 7h15 da noite, já com Rodrigo Dourado em campo. Depois do CRB, o Inter joga contra o Luverdense, contra o Vila Nova no Beira-Rio. O Luverdense é lá no Mato Grosso. 40 mil pessoas quase no Beira-Rio no último sábado, quando o Internacional perdeu para o Ceará por 1-0, de novo numa
atuação desastrosa do Danilo Silva, que tomou um drible e ficou sem pai nem mãe, desse Lima, que está voltando para o Grêmio. O Grêmio que comemora, né? 85 mil sócios cadastrados, 85 mil sócios em dia. E lamenta o aproveitamento dos reservas, só 11% de aproveitamento. Hoje, dia de aniversários importantes, né? Maradona e Jael, não estou comparando, por favor, né? Maradona e Jael estão de aniversário. E tem amanhã Lanús e River Plate, lá no La Fortaleza, jogo para mais de 45 mil espectadores. A propósito de Lanús, nem o técnico, nem o vice de futebol do Grêmio quiseram entrar em debate direto contra o técnico do Lanús, que disse que se passar pelo River Plate, o Lanús não vai ter tantas dificuldades contra o Grêmio. Na Série A, o Corinthians ainda lidera com 59, Palmeiras tem 53, Santos 53, o Grêmio 51, Botafogo 48, Cruzeiro 47, Flamengo 47, aí ponto de corte para a Taça Libertadores da América. Correndo por fora, o Vasco com 44. Do São Paulo para baixo, lutam para não cair. São Paulo com 40, Chapecoense, Bahia e Fluminense com 39, e aí sim os mais rebaixáveis. Sport 35, Coritiba 35, Ponte Preta 35, Avaí 35, Vitória 34, Atlético Goianiense 27. Na Série B, o Internacional, a meu juízo, já na Série A 61, Ceará quase lá 58, América quase lá 57, brigando, Paraná 56, Oeste 52, Vila Nova 51. Lutando aí para não cair, de 39 para baixo, Brasil de Pelotas, Figueirense e Guarani com 39, CRB com 38, Luverdense com 36, Santa Cruz 32, Náutico 28, ABC também 28. Quem está mais para não cair e não chegar em lugar nenhum, 40 tem o Boa, 41 tem o Paysandu, 42 tem o Criciúma, 42 tem o Goiás. Patinaram, mas vão se salvar no final. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa. Vamos até às 8h30 da noite. E situação complicada essa do Barcelona de Guayaquil, né? Ainda estão em Santa Cruz de la Sierra. Ainda parece que vão treinar lá no campo do Blooming, porque à tarde não dava para suportar o calor. Já estão convivendo com uma situação delicada e não se sabe exatamente como é que vão chegar em Porto Alegre. Se vão continuar no voo fretado, que em princípio não está autorizado a sair da Bolívia, ou se vem num voo comercial e aí espedaça toda a delegação, né? Porque tem jornalistas, tem torcedores, tem patrocinadores, tem jogadores, tem comissão técnica. E o Barcelona, que já tinha ínfimas possibilidades, vamos ser honestos, né, de eliminar o Grêmio, chegando aqui cansado, porque vão chegar amanhã, em princípio, essa é a tendência, cheguem amanhã, e aí vão ter que fazer um treino mais leve do que imaginavam, teriam 2 dias para trabalhar. Eles teriam que ter chegado ontem, à meia-noite. Ontem, à meia-noite, para treinar hoje, treinar amanhã também. Tinha todo um plano já feito, mas parece que em função do acidente com a Chapecoense, a coisa ficou complicada, né? Agora, essa empresa aérea, não sei se não tinha autorização para descer aqui no Brasil, ou se estava meia boca, né? Porque tinha que comunicar com o aeroporto em Porto Alegre, mas com o tempo que tinha aqui, tempo é que não seria. Documentação, só se for da empresa aérea. Então complicou a situação do Barcelona de Guayaquil. Claro que não é time para perder por WO, né? Vai chegar aqui, mas vão chegar cansados, e é mais uma vantagem
que tem o Grêmio, que já tinha 3-0 a seu favor, jogando fora de casa contra uma equipe que foi temida pelos brasileiros, porque ganhou na fase de grupos do Botafogo, depois eliminou o Palmeiras, é verdade que nos pênaltis, e depois eliminou o Santos, ganhando no Brasil. Um futebol de velocidade, um futebol muitas vezes envolvente. Por isso, né, se preparou, e o técnico estava brabo hoje à tarde, porque não conseguiu reverter a situação. Desde ontem, esperando para voar, e não conseguem voar da Bolívia para cá. Fizeram uma escala na Bolívia, e aí babaus, não conseguiu mais vir de lá para cá, que seria um voo mais tranquilo, e foi o pior voo possível para eles equatorianos. Newton Cabistani, que já foi candidato à presidência do Grêmio, conselheiro do Grêmio, está aqui, o Evandro Krebs também. Mas deixa eu começar por ti aqui, Newton. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. E essa situação aí desse time equatoriano, eles já não mostraram essa bola toda lá, né? E agora não conseguem sair da Bolívia. Obrigado pelo convite, Rec. Boa noite, Miola. Boa noite, o querido amigo Evandro Krebs, companheiro de Grêmio. Bom, Rec, na verdade, esse time sempre fez as suas grandes atuações, todas as maiores atuações dele nessa Libertadores, pelo menos nessa fase de mata-mata, foram os jogos fora de casa. Os melhores jogos deles foram fora de casa. Óbvio que nós fizemos o resultado que o Grêmio fez lá, foi um resultado bastante expressivo. Eles já teriam normalmente uma grande dificuldade de reverter isso. A gente tem que aceitar isso como uma verdade, né? Não dá para dizer que o 3-0, tá, tem que jogar o jogo, mas realmente é um resultado muito difícil de eles reverterem. Acontecendo esse tipo de coisa que está acontecendo com eles, obviamente terão muito mais dificuldade de fazer o resultado aqui, porque vão vir já nervosos, a preparação não vai ser aquela adequada, então certamente isso será um grande prejuízo para eles. Evandro Krebs, boa noite, Evandro. Boa noite, Rec. Boa noite, amigos aí, meu querido amigo Cabistani. Eles contrataram uma empresa colombiana, e como é um voo que envolve Equador e Brasil, deveria ser ou equatoriana ou brasileira. Aí que complicou, né? Olha, Rec, isso mostra assim que clubes dessa grandeza não podem participar de uma Copa Libertadores numa fase como essa, né, Rec? Isso aí é um erro primário de infraestrutura que é inadmissível hoje, né, para uma exigência de organização que o futebol, com toda a sua organização, enfim, com todo o envolvimento hoje. Imagina os patrocinadores que estão juntos. Né? Isso é um absurdo, né, Rec? Eu acho lamentável, assim, né, que uma equipe que dentro de campo demonstrou ao longo da competição um bom futebol, né? Não foi por acaso que chegou numa semifinal, e não é também aquele resultado que o Grêmio alcançou de 3-0 lá, né, Cabistani, que vai diminuir toda uma campanha que o Barcelona fez ao longo da competição. Mas, infelizmente, né, parece que o fora de campo não acompanha, né, a mesma excelência que eles demonstraram dentro de campo. É lamentável, mas é do jogo, né, Rec? O Grêmio não tem nada a ver com isso. É do jogo. O Grêmio está organizado, está concentrado, né? Tá pensando sério o jogo, como deve pensar sempre, né? Em qualquer situação, mas especialmente numa semifinal de Libertadores, num jogo onde nós criamos uma situação favorável, mas ela não é definitiva, ela tem que ser confirmada nessa quarta-feira, e aí sim, né? Aí nós vamos trabalhar toda uma grande mobilização, né, com forças positivas de todos os lados para que o Grêmio alcance o tricampeonato da Libertadores. Está bem próximo, né? O Grêmio está, a rigor, a 2 jogos, né, da conquista do título da Taça Libertadores da América, o tricampeonato que dá direito a jogar um campeonato mundial, que é o grande sonho da torcida tricolor o grande pesadelo da torcida colorada, né, André Miola? Henrique, a 2 do tricampeonato da Libertadores e a 4 do bimundial.
Né? Porque esse jogo contra o Barcelona, mesmo que a gente não queira dizer que é jogo jogado, não existe jogo jogado, mas o Grêmio tomando 3-1 aqui, o Grêmio é que classifica. O Grêmio tomando 3-1. Exatamente. O Grêmio tomando 4-2, 5-3, é o Grêmio que classifica. Porque o Grêmio tem saldo 3 no Chile. Quer dizer, só um 4-1, né, garante 5-2, garante o Barcelona de Guayaquil na próxima fase, que daí mantém a diferença de 3 gols e tem mais gols marcados fora de casa. Só a partir de um placar muito elástico, sem sofrer gol, é que eles terão alguma chance. 3-0, 4-0, 5-0. Se não, já deu. Boa noite, Henrique. Boa noite, Capistani, Krebs. Só fazendo um comentário em relação a essa situação desagradável do time do Barcelona, eu só não sei como que aconteceu nas outras viagens que esse clube veio ao Brasil. Mas não era semifinal, de certo não era voo fretado. Então, uma provavelmente. situação, então talvez seja isso, né? Voo fretado. Agora, o pesadelo, nós colorados, temos que ter um de cada vez. Já os co-irmãos já estão pensando a 4 partidas do bicampeonato mundial. Faz parte, eu acho que o sonho faz parte, até se tornar realidade. O Internacional teve esse sonho, concretizou diante do Barcelona. Se o Grêmio for campeão, vai ter a chance de disputar com o Real Madrid, um clube da mesma grandeza do Barcelona, né? E quem sabe poder ter a chance de ser bicampeão mundial. Pois é, a respeito do Internacional, ficou a imagem do D'Alessandro reclamando da torcida, depois da entrevista, é bem verdade. Não é aquele teatro de consertar, mas foi bem mais ameno, bem menos drástico do que nos gestos e no xingamento aos torcedores assim que acabou o jogo. Na entrevista foi normal, o D'Alessandro, né? Mas parecia enlouquecido, porque o torcedor vaiou quando o Internacional perdeu em casa. Aliás, o Inter perdeu 2 só em casa, nessa segunda divisão. Eu não sei se é só ou é bastante. Perdeu para o Boa e perdeu para o Ceará. Eu acho que é pouco na quantidade, porém as atuações do Internacional repetidamente durante todo o campeonato não são atuações convincentes. E eu acho que a torcida vem relevando muito isso e apoiando o clube, e talvez tenha, em função da forma do Internacional ter perdido essa partida, tenha resolvido vaiar. Eu sou um cara que não vaio quando vou ao campo. Não vai nem depois do jogo, nem durante o jogo. Converso com os parceiros de cadeira de mais de 25 anos, mas respeito aqueles que vão. E acho que o D'Alessandro... Acho que eu fiz a leitura labial e disse, Miola, vai tu também. Aí, acho que isso é um pouco de falta de comando e de liberdade demais ao D'Alessandro. Acho que o D'Alessandro é um ídolo, vai ser eternamente um ídolo internacional, mas ele não está acima da instituição. Eu acho que a diretoria tem que contornar a situação, rever. O Internacional tem que buscar o seu futuro, e o seu futuro também passa por uma situação interna de vestiário que não venha depender de uma liderança única e centralizada em uma pessoa só. Ninguém falou na saída de campo. É por proibição do D'Alessandro. Então eu acho que isso aí foi um exagero. Eu respeito o ídolo, ele vai ser eternamente respeitado, mas eu discordo completamente da atitude. Eu acho que a diretoria tem que tomar uma ação diferente dessa relação que o D'Alessandro acha que tem dentro do Internacional em termos de tamanho. Ele tem que entender que ele é um ídolo, mas não pode se sobrepor ao clube. Bom, o Inter teve mais 4 empates no Beira-Rio. Então, dos 16 jogos que teve no Beira-Rio, o Internacional não ganhou 6 vezes. E torcedores sempre com 25, 30, 38, como no sábado, né? O torcedor se magoa também, né? Faz um esforço danado, um jogo no horário ruim, sábado já praticamente noite, né? 6h30, né? O jogo foi às 6h30, né? 6h30. Ou às 5h30? Não, 5h30. 5h30 do Grêmio é que foi às 7. Né? Normalmente é 4 horas, né? Esse passou para 5h30. Era 4h30, mas o horário de verão 5h30, tá certo? E o Grêmio foi às 7 horas também, né? No horário ruim. O Grêmio reserva 11% de aproveitamento. O Grêmio reserva é só para fazer experiência, porque esperar que consiga alguma coisa não vai conseguir. Né? Com 11% de aproveitamento. Ontem até eu vi melhoras ali, porque na verdade jogaram alguns titulares ali, ou jogadores que podem atuar no
time titular, né? Michel, Marcelo Oliveira, o goleiro. O Christian, né? O Thierry foi bem. O Christian está muito fora de forma, mas ele é um cara que tem tamanho, digamos assim, né? Que ele se impõe. Pena que não deu botar o Cícero. O Everton, esse cara jogar. Ele era bom no Fluminense, não ficou tão bom no São Paulo, né? Mas tu quer ver uma coisa, Rec? Eu lembro, alguns meses atrás, aqui, nesse programa, tu fizesse uma pergunta para nós quando o Grêmio estava disputando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se dava para ganhar os 3. E aí tu me perguntasse assim, ó, ganhar os 3 não dá. Né? Tu já partisse dessa premissa. Né? Não tem como. Ganhar os 3 não dá. Né? O que tu acha que é mais fácil? E aí tu ainda colocasse assim, ó, Copa do Brasil, e eu falei assim, não, Rec, olha, o pessoal pode estar brincando, mas eu vou dizer o seguinte, ó, não é que seja o caminho mais fácil. Tá? Não é que seja o adversário mais fácil, não é que seja mais fácil ganhar, mas o caminho mais fácil é o da Libertadores, como provou ser. Porque o Grêmio fez um cruzamento com o Cruzeiro, tá? Que foi o time que melhor se adaptou no estilo de saber jogar contra o Grêmio. O Mano Menezes ele montou um esquema esse ano onde foi o melhor esquema que funcionou em termos de adversário para jogar contra o Grêmio. Mas o Cruzeiro sempre jogou bem. Se tivesse feito um gol aqui, ia eliminar o Grêmio. Mas o segundo jogo do Mano Menezes foi impecável. Ele deu um nó tático no Renato, armou o time fechado atrás e saía no contra-ataque rápido, né? Fechou bem as linhas e jogou muito bem contra o Grêmio. E foi uma eliminação que tem o dedo do Mano Menezes. Né? Mas se a gente faz aquele gol do Barros aos 6 minutos de jogo, a coisa também era outra, né? Então... Mas aí tu tem a situação do Botafogo também aqui. No primeiro tempo, o jogo... E a decisão foi nos pênaltis. Nos pênaltis, Então foi um negócio complicado. O Grêmio ia ganhar do Flamengo. Ah, sim, claro que sim. Não tenho dúvida. O Flamengo com o plantel que tem, impressionante, né? Eu achei que a troca de técnico fez mal pro Flamengo, inclusive. Não consegue montar time, não sei. É muita estrela naquele time. Muita gente, muito nome, ninguém corre atrás da bola. O treinador do Flamengo está fazendo um bom trabalho no Vasco, né? Agora, vocês já viram a quantidade de grandes clubes, tá, que estão deixando os interinos até o final do ano para tentar contratar o Renato no final do ano? Porque o Renato, eu acho que ele não fica com qualquer resultado. Eu não tenho convicção. Ele não fica se não quiser, né, Rec? Sim, mas eu não consigo ver o Renato um ano e Mas meio vai ser difícil. Eu fiquei assustado de ele ficar todo esse tempo que ele já ele nunca ficou. Não era a média dele, né? A média dele era 6, 8 meses. 8 meses. Mas agora ficou tudo bom, né? O Grêmio teve um momento que podia ganhar os 3 títulos. E outra coisa que se diz da época do Cruzeiro, quando o Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa. Que a Tríplice Coroa foi com um campeonato estadual. Sim. Um estadual, um brasileiro e uma Copa do Brasil. Não ganhou a Libertadores. Sim. Então, já começa por aí. Segundo, o campeonato brasileiro era mais curto. Começaram... Não, já era de maio... já tinha terminado a Copa Sul Minas. Já era de maio a dezembro. Mas a Copa do Brasil era mais curta e a Libertadores da América era mais curta, né? E o campeonato estadual era 2 meses, 3 meses. Então, é diferente. Agora, os 3 campeonatos são cumpridos. São longos, Como é que vai ganhar 3 campeonatos cumpridos? Agora, ao longo do ano, todos. Tem que estar com muito dinheiro. Tem que estar com o dinheiro do Corinthians e do Flamengo, com o número de sócios que o Grêmio atingiu agora. 85.300 sócios. Sim, o Corinthians, com esse dinheiro todo, o plantel do Corinthians ontem deu para ver que não tem reposição, né? Meio campo acabou. O Jadson parou de jogar, o Corinthians não anda mais. Eu muito antes do Renato, dizia que Corinthians não tem essa bola toda, não consegui ver um jogo bom do Corinthians, tomava-lhe pau, não consigo, se o Grêmio der uma melhoradinha dá para encostar, se o Palmeiras, com o elenco que tem quiser, vai ser campeão, eu não vejo nada nesse Corinthians, não tinha nada de reposição. Mas era muito... E aí eu olhava, Cazu é reserva do Corinthians. Mas era um time... Aí citava aqui até o Marquinhos Gabriel e tal, se é elenco para ser campeão brasileiro. Agora tem um lateral esquerdo extraordinário, um bom lateral direito, um grande goleiro, uma boa dupla de zaga, tem aquele Gabriel que é bom. Teve um outro marcador da meia cancha que jogou aqui contra o Grêmio também, que agora está até na lista dos dispensados lá.
Ele era Sport reserva. Recife. Ele era reserva e entrou depois. Luiz Fernando, não era? Não, já vou me lembrar. Não, Tá na lista da ESPN como os que vão terminar o contrato com o Corinthians. Até disse, esse cara é bom. Tem o Jô também, né? É. O Jô, toda a O bola Jô chegava faz nele, gol, ele estava fazendo gol. Ah, E aí É estava que dando tudo certo. está muito nivelado o futebol Jadson brasileiro. é bom. Né? Se eu te pegar todos os times, a exceção, o Luan é uma exceção. Vai buscar jogador diferenciado nos times do Brasil, não tem. Não tem Eles jogador estavam com o time diferenciado. muito Não. ajustadinho, Tem jogadores. tudo estava dando certo. Jogador, Essa é a exatamente. verdade, tudo estava dando Taticamente o time estava quem ajustado. é da seleção certinho. brasileira que joga no Brasil? Titular? Claro. Nenhum. Ninguém. Nenhum, né? Nenhum. Não. Vai ser o goleiro, talvez, né? É. Qual? Acho que o goleiro. Acho que Cássio. o Cássio só, né? Não, o Cássio titular da Vai seleção brasileira. para o grupo. Não, o Cássio Será que não? eu nem levaria o Tite Cássio. não tira Eu acho que o Alisson, o Alisson. O Alisson não sei. foi eleito o melhor Sim. oitavo melhor goleiro do mundo, sabe jogar com o pé. Tem um outro que joga na Itália, que também é muito bom jogador, que joga muito bem com o pé. Na Itália não, que o Guardiola levou no para o Manchester City. Esse Também. é muito bom goleiro. Agora, Cássio, não sei. Eu gosto Sei dele. quem seria o terceiro goleiro, eu não sei. Não, acho que vai o Cássio. O Ederson, que ele caiu em desgraça. Bom, o Tite chegou a convocar o Muralha, Aí tá de sacanagem. que é o goleiro do Manchester. Me faltou o nome. Quem joga com o pé, o Guardiola exigiu ele porque é o melhor goleiro que joga com o pé na Europa. Como é que é o nome dele? Muito bom goleiro. Não é o Ederson? Acho que É o Ederson. Ederson. Né? Ederson. Ederson. É isso aí. Porque se criou em Portugal, a gente fica Esse aí, esse mesmo. Botou Ele não no tem banco. Não, mas esse é o que está sendo convocado. Sim. É que achei que você estava falando de uma É que ele não novidade. tem uma história nossa eu aqui, Fiquei pensando, né? problema dois? Ele não tem uma história no Brasil. interna nossa Não, aqui, não. né? Não. Mas Ele eu foi acho que jogador o de Alisson estrela tem fora. mais experiência. Acho que a saída de gol do Alisson é melhor. Por baixo tem uma explosão. O Alisson tem uma saída de gol de quem jogou futsal. O Alisson é um jogador de futsal do Internacional. Jogou na base do futsal do Internacional. Então essa saída por baixo dele é muito boa. Como tu bate nessa tecla? Quem é o cara que é apaixonado. Eu Futsal joguei junto com o dá irmão do habilidade, Krebs, né? Futsal dá habilidade. Não, mas aqui, ó, Carpejani, por exemplo, veio Quem do jogou no futsal. futsal sabe o talento que a gente tem que ter para jogar um futsal. né? A gente tem que pensar Tem que mais saber rápido. mexer com a bola, Tem que né? pensar mais rápido. Dois erros injustiçados. Não, mas quem é que foi mais longe? Miola, né? Miola chegou aí mais longe no futsal. A gente brincou bem. Jogasse foi com o Luciano, não Joguei foi? com o Luciano, seleção jogou o gaúcha Luciano. depois. Mas o Luciano acho que parou antes. O Luciano parou quando ele entrou na faculdade. Isso. Aí ele parou. Eu fui. O Luciano chegou a ser reserva do Barata. Sim. Luciano. O Luciano, meu irmão. Sim. Foi reserva do Barata. Então, aconteceu comigo, Ele era né? bom. O Krebs é outro injustiçado. Injustiçado. Esse aí. E a encrenca do Ministério Público, Miola? Que notícias temos? Vamos torcer que o Ministério Público leve adiante essa situação dentro do Internacional, porque pelo que eu estou sentindo, dentro do Internacional já comeram a pizza, né? A pizza já foi fatiada e dentro Não do se clube, fala mais, né? dentro do clube a gente não vê mais falar nada, né? Não vê mais falar absolutamente nada. Essa sindicância foi uma sindicância que simplesmente refez aquilo, entregou na mão do conselho aquilo que a Ernst Young tinha feito. Né? Então aquilo que a gente falava, que nós só teríamos a busca, se realmente fosse confirmado fraude, através de uma auditoria, só se o Ministério Público for fazer isso, determinar. Será que o Ministério Público vai querer entrar dentro do Internacional e verificar o que aconteceu? Vai depender do Ministério Público. Eu torço que sim. Acho que seria um bem para o futebol brasileiro, inclusive. Pois é, mas aí o Conselho de Ética do Internacional. Isso que eu ia falar. É isso que eu estou comentando Pra que agora. existe Né? Conselho de Porque Ética? assim, ó, porque Se essa rouba um pizza... caminhão de roubo, que eu digo, sumiu o dinheiro. Então se parte do princípio que alguém ficou com o dinheiro. Se não tem obra, saiu do caixa, as notas são sequenciais, alguma coisa aconteceu. Alguém agiu mal. Vamos deixar assim. Alguém agiu mal. E não se toma uma atitude mais drástica. O Conselho de Ética tem que pelo menos dizer, enquanto não houver finalização, está todo mundo suspenso. Eu vou dizer uma coisa para ti. Alguns já saíram do Conselho, é o natural.
Mas isso não basta, porque tu estavas falando agora em relação a 85 mil associados. O Internacional tem lá seus 100 mil sócios, não sei quantos estão adimplentes hoje. Eu vou dizer uma coisa para ti, eu sou sócio, fora o tempo que era criança, que o pai me associou, que eu ia na social com ele, eu sou sócio adimplente há 27 anos e estou pensando seriamente se eu vou continuar no quadro associativo do Internacional. Sair do conselho, para mim, tanto faz. Porque eu tenho certeza que o tempo que eu estive lá dentro, o voto que eu recebi do associado, eu fiz jus a ele. Procurei fazer as coisas que os associados pediram dentro da transparência, da legalidade, aquilo que a gente se propôs. Agora, se nada for feito dentro do clube, eu vou pensar, sinceramente, se vou continuar dentro do quadro associativo do clube. Porque isso é um absurdo o clube não levar a termo mais adiante para ver o que realmente aconteceu. Eu pago lá a minha cadeira R$ 195, mais a do meu menino R$ 195. O meu dinheiro não está aí para não se presta para esse tipo de coisa. Então, assim, ou o clube assume que tem que ver as coisas de perto, ou então aquele que está insatisfeito, que se retire. Então, talvez eu me retire do quadro associativo, lamentavelmente. Lamentavelmente. Porque se o Internacional desta feita não agir, não age mais, né? Mas é difícil isso, Rec. Olha aqui, ó, eu tô te ouvindo aí e eu entendo essa tua indignação, o Cabistani também. Eu tô vendo para ti, tu tá olhando e pensando e refletindo, né? Porque situações como essa que eles estão enfrentando hoje, Rec, nós enfrentamos lá também. Muitas. Essa pizza dentro do Conselho Deliberativo, tá? Isso é uma vergonha, isso aí só muda de endereço. Tá? Por isso que a gente defende, o Cabistani também defende isso, tá? Que as reuniões do Conselho Deliberativo, tá? As reuniões ordinárias de assuntos gerais, de interesse do associado, sejam transmitidas, né, com um linkzinho para todo sócio. O Internacional, Krebs, o Internacional está no estatuto. Para constranger, tá, que tu não resolva uma situação dessa dentro do clube. Mas... Não tinha que estar precisando de Ministério Público, disso, daquilo, não. O Internacional... Tem conselho de ética para isso. E o Internacional tem no seu estatuto isso era para ser resolvido internamente. O Internacional tem no seu estatuto a transmissão das reuniões do conselho e passa gestão após gestão, não implementam. E aí, quando não implementam, as aberrações que acontecem no Conselho Deliberativo, o sócio não fica sabendo. Então as pessoas se interessam ele te elege para que tu represente os interesses do sócio dentro do clube, né? Só que depois ele não acompanha, como não tem essa prestação de contas, né? Fica tudo, deixa disso, foi aquilo. Eu lembro, tá? Quando eu era conselheiro suplente ainda lá, né? Eu estou com mais de 30 anos de Grêmio, né? Numa das primeiras reuniões que eu participei do Conselho Deliberativo, envolvia a aprovação de contas. Tá? E tinha sido uma gestão complicada. Tá? Vamos jogar esse, vamos trabalhar com esse adjetivo. Tinha sido uma gestão complicada. E lá pelas tantas, quando se apresentam as contas e fica aquele constrangimento dentro do Conselho e tal, aí uma mente iluminada pede a palavra e diz o seguinte, assim, nós sabemos que tem problemas, mas isso tem que ser resolvido internamente. O clube está acima. O clube não vai passar por um constrangimento público desse, de dizer que uma direção desviou dinheiro daqui, de lá, gastou mal, enfim. Né? E aí sabe o que houve? As contas foram aprovadas com 2 ou 3 votos contrários. Eu era suplente, eu podia participar, não podia votar, enfim. Né? E nada veio ao público. Me lembrou E as coisas foram resolvidas. Um episódio, eu era... Tu lembra muito bem quando eu entrei no conselho, né? Eu acho que naquela vez que eu e o grupo que eu participava entramos, se eu não me engano, tu ficasse fora do conselho, né? Eu acho que tu não vai lembrar desse fato. Foi em 2010. 2010. E a gente entrou a chapa que a gente participou, fez todos os conselheiros e tal, mas a gente participava, mas mantendo as nossas ideias, né? A nossa maneira de agir. E fomos para aprovação de contas na primeira, quando foi eleito o presidente da época e tal. A primeira aprovação de contas era uma aprovação de contas do presidente Duda ainda e tal, teve uma suplementação orçamentária
E uma das promessas da campanha da nossa chapa era ser contrário a suplementações orçamentárias que não tivessem as devidas explicações. E nós lá, né, assim, todo mundo muito novo no negócio, né, então nós vamos manter a nossa, no ano seguinte, né, Extensão. vamos manter a nossa maneira de pensar. O que aconteceu, né? Estava lá na frente aquela... Eu não vou estar dando nomes aqui porque não me interessa, mas só uns leões ali na frente e a gente decidido a não aprovar. Cara, ainda deve... aconteceu. A gente criou um tumulto dentro do conselho. Ainda deve ter passado por traíras ainda. Traíra? Né? Quê? Pô, vem cá, galera. Não. Passamos? Pô, olha. Esses traíram aí, entraram agora querem meter contra São os ainda. babaca, pato novo não mergulha fundo. Nós éramos 12 e a gente todos sentados no mesmo, junto, né, aproximado. Deve ser 6 hoje. Não, daquela época, só que depois, claro, houve um torpedeamento ali, assim. Não, aqueles 12 lá, eu acho... Virou... Pode até ter 12, mas os remanescentes devem ter uns 2 ou 3. Morreram, né, porque a gente votou contra a suplementação. Criou um tumulto na votação, não sei. Criou um tumulto. Não, mas foi a primeira vez na história que eu saiba, né? Depois a gente ficou sabendo isso. Claro. Que a gente afrontou, digamos assim, o sistema. Pagamos uma conta grande com isso. O presidente pediu esse ano, deu uma explicação lá de que é o faturamento. Não, mas foi uma completamente diferente. Foi uma situação diferente. Era, não, né? completamente diferente. Aquela não tinha explicação. Houve um incremento de receita. Isso, né? Então, enquanto a partida é uma suplementação que não vai prejudicar o orçamento original. Que é um ajuste das contas, das despesas e das receitas. O grande problema dessas suplementações é que a peça orçamentária dos clubes de futebol, a grande maioria, a maioria do Brasil, elas são peças, eu brinco, são peças de ficção científica. Porque elas são embasadas sobre aquilo que o clube vai faturar em venda de jogador. Então isso não existe. Tu faz uma previsão orçamentária, chega lá na metade do ano, se tu não vender o jogador X, tu tem que pedir suplementação orçamentária. Não tem como tu fazer uma previsão orçamentária embasada em cima de venda de jogador. E aí o que acontece? Para cumprir, os caras torram o jogador, né? Ou vai fatiando para empresário. Aí posso voltar para aquele meu discurso, né? Eu já sei que eu levei aqui uma chamada aqui de uma outra pessoa que participou do programa, dizendo que aquela história de 200 mil sócios que era uma coisa inviável, né? Na verdade. Eu sei, me falaram assim, mas foi por cima uma coisa... Alguém criticou essa história dos 200 mil sócios. O Grêmio já está com 85 mil. Não, estamos evoluindo, mas a gente tem que evoluir para os 200 mil aquele do meu discurso. E eu só queria deixar claro para talvez alguém... chegar lá, porque antigamente tinha 5 mil. Não, exatamente, vão acabar chegando, mas só a gente podia levar menos tempo, mas enfim, eu acho que estamos no caminho. Mas eu só queria esclarecer, e talvez a pessoas que viram o programa quando eu não estava aqui, que eu em Você está falando do Batiello aí. Não estou citando o nome, eu não citei o nome da mesa, não vou citar o nome de quem falou aqui. Agora me lembrei. Não precisa, tá, mas enfim, eu em 2015, o meu filho, isso o Evandro sabe, meu filho estava fazendo mestrado na cidade do Porto em gestão do desporto. E na oportunidade, em fevereiro de 2015, eu ia fazer uma visita a ele, lá na cidade do Porto. E conversei com o presidente Romildo e sobre... a gente tinha um projeto nessa linha. Conversei com o presidente Romildo para ele nos passar uma autorização para visitar o clube com o maior número de sócios do mundo, que é o Benfica. O Benfica tem 180 mil sócios. Ou tinha na época, agora não estou bem atualizado, mas é esse o número. Então, eu fui lá no Porto, do Porto a gente foi para a capital Lisboa. Para Lisboa, fomos em Lisboa, autorizado pelo presidente, marcamos uma visita e fizemos uma visita ao departamento de marketing e os caras nos mostraram como é que eles mantinham 180 mil sócios. Para ver a relação, eu falei aqui em 8 milhões de gremistas no outro programa, 8 milhões de gremistas, a gente fazer 2,5% disso daria os 200 mil. O Benfica, em Portugal, a estimativa deles, as pesquisas dizem que eles têm 6 milhões de torcedores. Então, eles têm 3% do número de torcedores deles como sócios. Então,
O time que tem mais sócios no mundo é o Barcelona ainda, né? Não. É o Benfica. Benfica? Estava perto dele o Borussia Dortmund, acho que Isso. esse é o que estava próximo, Também ou estão tá- ali também divididos. tá na ponta. Mas isso comprova, entendeu? Que na verdade o que me passaram é que o Cabistani não sabe nada do negócio. Não, eu fui no clube no mundo que tem o maior número de sócios. A realidade econômica é outra, mas o ticket médio do Grêmio é bom. Não, é isso Não, que eu ia mas perguntar O agora. ticket médio do Grêmio é Eles, bom. eles têm lá o custo de sócio, porque lá é um pouco diferente a maneira de vende- venda de ingressos. O cara vende- tem que ser sócio, que é digamos, é 10, 12 euros a mensalidade. E além disso, o cara que é só sócio, ele compra o ingresso, tem direito a comprar o ingresso. Óbvio que não tem estádio que caiba os 180 mil, né? Isso é bem tranquilo. E tem aquele também que é sócio e compra a temporada. pacote. Compra a temporada. Entendeu? É o tal do pacote Tem esse. a prioridade. Eles têm, na verdade, lá o sócio. Não é difícil de organizar. Não é difícil. Paga cara. para ser sócio, Não, tem o Boca tem prioridade isso. no É ingresso. o nosso sócio torcedor, Rec. É. É o nosso sócio torcedor, que é o futuro do negócio. Qual é a O modalidade cara com ter o valor direito mais... a comprar o ingresso. Qual é a modalidade com o valor mais baixo do Grêmio? Sócio ouro. E quanto paga? 30, em torno de 30 ou 32, 30 reais, acho que é. O Internacional tem de R$10 e de R$20. Por isso que eu Ticket me médio recordo, lá eu acho que há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, comparando o balanço, dava assim, dava uma diferença de 30, 35 mil sócios a mais que o Inter declarava que E tinha. o dinheiro era o mesmo. Mas na renda, Menor. no final do ano, dava 5 milhões a mais. Esse deu A 900, menos. O 900, nosso dava mais. É, isso o aí. nosso era mais. É. Nossa arrecadação. 5 milhões. 900 mil reais deu a renda, dividido pelo número de pagantes, foi feito o ticket médio internacional, foi um ticket baixíssimo, 25, 26. que é preocupante. Isso é preocupante. O Internacional, se não se cuidar, esse valor de receita, nós estamos jogando dinheiro pela janela. No ano que o presidente Romildo entrou, a gente passou um período lá de 9 meses trabalhando lá dentro do Grêmio e surgiu essa oportunidade aí, essa ideia de fazer o sócio com R$10. Depois de muitas discussões, muitas reuniões, chegamos à conclusão que R$10 não pagava o custo administrativo. Né? Uma coisa é sustentar o ABC, né? Outra coisa é sustentar a é que ali, Grêmio. é que, Aliás, tem um pepino pela frente o Inter. Jogadores do CRB que foram fazer festinha depois da derrota para o Figueirense tomaram uma multa de 30%. O ABC fez greve até quase a hora do jogo contra o Londrina. Entraram em campo e tocaram 3-0 no Tocaram Londrina. 3-0. CRB veio aí mordido. Bobagem, é uma bobagem. Esses times de 3 letrinhas aí. É. mas essa situação Olha a festinha deles aí, ó. Mas essa situação do valor de ingresso a R$10 no Internacional tem uma explicação. Por trás disso tem parte política. Mas só tinha que água inicialmente, mineral ali, Só, é. inicialmente, Vamos ver de novo. inicialmente o sócio não tinha direito a voto. Aí um grupo político lá Ó, só água mineral ali. fez com que fosse Ih, causa parece pétrea o direito a voto. Para o sócio de R$10. Sócio de R$10. Então tem Esse 4 mil sócios a R$10 com direito a voto e cláusula pétrea. Dizer que isso não é política, então esse é outro motivo que dá vontade de se retirar do Foi um dos conselho. motivos que levou, era a questão administração, e a segunda questão é que iria se fazer essa modalidade, porém não teria direito ao voto. Ia criar um outro problema lá dentro. Não, no Internacional passou porque o presidente foi a favor, o grupo que está lá, que tem uma série de situações políticas envolvidas no meio, acabaram passando, eles têm maioria no conselho. Isso se presta... Virou um curral eleitoral. Exatamente, o Curral cara eleitoral. compra lá 4 mil 10 sócios. mil por mês. Para quem tem bastante dinheiro, não é grande coisa, né? Vamos Não. combinar. E o cara tem 1.000 votos. 4 mil sócios a R$10. 40 mil por mês. 4 O cara mil quer votos. investir para ser presidente de um clube. 4 mil votos, olha. Qual foi a eleição, a última aí para presidente? Quantos votos tiveram? 3 mil e poucos contra 2 mil e poucos. É. Olha aqui, ó, o René Júnior do Bahia é uma das possibilidades para o Internacional. O jogador está sendo observado já para a próxima temporada. Tem contrato se encerrando no final do ano. E ainda não foi aberta a negociação, mas o atleta agrada ao técnico Guto Ferreira. Olha, eu só ouço que o Guto Ferreira vai ser o técnico. Damião deu uma entrevista dizendo que ele ia ser o técnico.
toda notícia que vem agrada ao técnico, se agrada para o ano que vem, ele vai ser o técnico do Internacional. Tem que perguntar para o D'Alessandro. O pessoal. O Guto teve resultados, né? Mas se a gente for falar em resultado, o Argel também teve resultados. Mesma coisa, a situação idêntica. O time joga, inclusive, parecido. Não, teve na Série A. Aliás, né? até eu acho que o time do Argel jogou melhor do que o time do Guto. Quase colocou o Inter na Libertadores também. O Inter ficou em sexto, em 5, ficou em quinto e em 4. Coisa assim. Taticamente, o time do Internacional não apresentou nada. O Guto, no início, ele, inclusive, inventava e mudava jogadores de posição e escalava em local errado. Depois, ele, pelo menos, acertou as posições dos jogadores. Agora, claro que também tem que dar um desconto, porque tem um zagueiro como o Danilo Silva, eu não sei quais são como que a pessoa vai fazer uma contratação e analisa o futebol do Danilo Silva para ser titular do Internacional. O Inter não analisou o futebol do Danilo Silva. O Inter analisou que ele ficou 7 anos lá, naquele frio danado. Tá? Isso deve ser um herói. Traz sobrevivente para cá e trouxe. O alemão é outra coisa. Com frio? Não, traz que esse cara é fera. Porque é difícil. É difícil tu chegar e analisar quais são os atrativos que tem o jogador. Bom, ele é bom na cabeceada, ele tem boa recuperação, tem boa impulsão. Isso aí me lembra muito aquela convocação do Dunga, que eu defendi tanto, unhas e dentes do Dunga. Mas ele tinha umas tiradas assim. Ele diz assim: questiona a convocação do Afonso quem não assiste o campeonato holandês. Diz uma que eu tenho mais o que fazer do que assistir o campeonato holandês, deve ter 2 times, 3. E outra, onde é que passa esse campeonato holandês? Não passava em canal nenhum. Não vai ver que o Dunga ia uma frente na internet e ficava olhando www. Não, cachorro não dá. Isso é igual. O Danilo Silva estava muito bem na Rússia. Foi 7 anos titular. Tem umas bruxarias aí que a gente não entende. Tem uns negócios que... e depois os contratos, 3 anos, 4 anos. Contrato pequeno é incomodação. Agora vão renovar com o chileno esse. O chileno esse não disse que veio. Felipe Gutierrez? Vão renovar com o chileno. Será? Diz que está quase tudo acertado. Não, porque o jogador... o jogador assim, não, é que ele joga só pelo salário, mas, pô, quanto é que é o salário do cara? Quanto é que é o salário do Nico Lopes, tia? Falaram em 180 mil dólares. É por aí. Pô, não, só me diz o seguinte. 4 milhões de dólares, me disseram que é na compra mais 4 milhões de dólares na venda, mas, pô, aí não tem matemática que fecha a folha do Internacional. Vai voltar Paulão, vai voltar Anselmo, vai voltar Anderson. Não. Mas... Eles vão voltar, não. Eles têm contrato. Sim, tem contrato, se mas para quem que tu vai emprestar o Paulão? O zagueiro já não precisa contratar, volta o Paulão. Para quem que tu empresta o Paulão? Articulador tem um que Pelé. Tem que brincar mesmo. Não volta nenhum. Sim, e pior, o Internacional vai ter que reforçar o time, porque esse plantel aí, ele é um plantel para disputar do meio para baixo. Mas eu acho que reforçar é não contratar. É o Grêmio de 2015. Mas o Inter está na Libertadores, não sei o quê. O Grêmio não foi para a Libertadores no final de 2014. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Mas é que tu vai jogar... O Grêmio soube fazer. Mas com essa zaga? É o que tem. Então sobe o alemão que eu vi jogar ontem contra o Curitiba. O próprio Joanderson, botou o Robertson de centralizado e deixa o Joanderson lá no Sub-23 para jogar ontem com o Curitiba. E o Nico Lopes não tem lugar naquele time lá? Olha, eu acho ele um jogador médio, tá? Mas eu acho que junto com o Damião, não onde ele jogou a última partida, não. E ele é um cara de entrada da direita em relação ao centro. Mas ali está o Potker. Tu está me respondendo o que a imprensa não falou a semana inteira. Eu perguntei, mas cadê o Joanderson? Ninguém falava do Joanderson. O Nico Lopes não pode ser centroavante, o Potker não foi bem contra o Boa. Né? Tem o Carlos, que é centroavante, tem o Joanderson, que é centroavante. Que o Carlos não é centroavante. E colocou o Robertson. Eu até vou te dizer, eu não desdenho do Robertson. Mas não na posição. E tal. E uma hora dizem que o Damião é o jogador mais importante. Com o Damião em campo, o Inter tem 84,9% de aproveitamento. Né? Praticamente ganhou o necessário para classificar nos jogos em que o Damião esteve em campo.
reagiu a partir do Damião e se consolidou a partir do Damião, tá bem. Agora, o Robertson entrando aos 30 do segundo tempo é uma coisa, começar o jogo. E o João Anderson serviu para jogar contra o Luverdense, fez até gol. Tá? Claro, entrou durante o jogo. Sim. E é um dos goleadores do Sub-23. do Sub-23. Então Da terceira divisão. E o Nico é um jogador que joga... O Inter já tem 2 títulos no ano, né? O Internacional foi campeão da Recopa e da terceira divisão. Pode chegar um terceiro título. Não, tem o Rainha das Piscinas também. Não, a gente não existe mais, você é da tua época. O Rasolim que apresentava. Rainha das Piscinas. Não, Rainha das Piscinas. Rainha das Piscinas, mas era bom, Rainha das Piscinas. Tá vendo que faz tempo que eles jogavam bola. Pô, na época do futsal tinha o Rainha das Piscinas, né? Era grande, porque era grande. Shortinho. Maior Catalina. Olha aqui, ó. O Arroio não treinou por uma inflamação na garganta e também não fica à disposição para quarta-feira. Tem um amigo meu que tem uma inflamação na garganta, que é uma pedra de sal. O cara não consegue derrubar a pedra de sal, ele toma gelada e não tem jeito. Tem uma pedra de sal e aquilo inflamou. Esse é um amigo meu, não tem nada a ver com a situação. Jogador de futebol é profissional, não vai fazer isso, né? Sabe lá, se não tem pedra de sal lá também. Eles não fazem. Esse é um amigo do Ré que mora lá no Cazaquistão. Eu tenho muito amigo meu que tem pedra. Cheio de pedra. O João Anderson fez um gol também, sendo o Thiago Lopes aqui. Aí, ó. Contra o Curitiba. Aí, 2-1. Olha aqui, ó, os relacionados para quarta-feira: Arthur Bressan, Cícero Cortez, Christian Edilson, Everton Fernandinho, Jeromel, Jael, Jailson, Kahneman, Léo Moura, Luan Barrios, Marcelo Groi, Marcelo Oliveira, Michel, Paulo Vitor e Ramiro. Vou fazer uma sacanagem aqui. Sabe o que o Grêmio podia fazer amanhã de manhã? Convocar todos para uma pescaria, um passeio de barco em alto mar, para dar uma nivelada. O barco podia cair. Afunda o barco. Não. O que eu quero dizer é que os coitados que estão lá, o Grêmio diz que é muito estresse jogar e tal. Mas é um passeio. Podia Mas uma nivelada, os caras não vão treinar. Tá tranquilo demais. rezar pro tsunami. Vou criar um tumulto aí. Podia ir lá no aeroporto recepcionar lá os jogadores, né? Vocês estão rindo, mas fraterno. esse time não jogou com centroavante, não jogou com... Não, vem tudo de novo. O João Bosco Vaz hoje assim. Não, Eu vi. jogo jogar. Para aí, Bosco. Não é jogo jogar, tá 3-1 pro Não tem como virar. Mas É muito esses difícil. dias, viu, Tem Ré? que jogar sério. Isso aí Assim, ó, Jogar sério, joga sério. A gente brinca aqui. mas olha aqui, ó, são situações diferentes porque o Grêmio está tratando esse jogo com seriedade. Tá certo. Tá? Agora, lembra, alguns anos atrás, que o Flamengo foi jogar no México com 3-0 e veio na volta aqui na despedida do Joel Santana e tomou 4 no Maracanã, cara. Foi. É que O América do México. América do México. É que não tem como o jogador não distensionar. Se não tiver um trabalho muito bom de vestiário, não tem como o jogador não distensionar. Maracanã é cheio, então, tomaram assim, ó, Não tem espaço para isso. Com 50 mil pessoas, o torcedor não deixa o jogador entrar fraquejando. não vai ter como. E outra coisa, esses caras, Semifinal de Libertadores. eles estão... Vai Eles garantir um Natal. Não, 2-0 a gente invade o Eles campo. estão de franco atirador, eu acho. Desce daqui, mas Nós vamos ganhar todo mundo. 2-0 invadiu, né? Os caras... Sim, já tá tudo ordenado. Barcelona tá de franco atirador. Franco atirador. Não É o vai jogo. tu acontecer. nem vai ver o jogo, tu vai te... Não, quando tava 2-0 eu fui dormir. Olha aqui, ó, a IPTC está prometendo aí uma saída mais rápida para os torcedores. Carros que saírem pelos portões 4 e 5 pelo estacionamento E2. Estacionamento E2, fácil de guardar. Portões 4 e 5 vão direto para 448. E aí distensiona o trânsito. Isso aí Já é bom. desobstrui rápido. Claro. O problema é trancar. Trancou, ferrou. Quase que eu digo palavrão. Essa medida aí é Trancou, boa. Essa aí é boa. Mas Se tirar 3, 4 mil carros ali já ajuda. Claro que sim. Porque alguns já saem antes, que o jogo está definido. Sim. Outros saem logo que termina, outros demoram mais meia hora. E se a polícia e a IPTC, de forma coadunada ali, fizerem um negócio legal, acho que vai melhorar bastante. Que melhore 20%, 30%. Melhorar aos poucos já é o bom. Diminua o tempo. Pô, lá, não porque aguento mais, demora cara. muito. Cheguei em casa 2 da manhã. Tem cara que nem vai no jogo.
E aplica que ficou engarrafado no trânsito. Ficou engarrafado em outro lugar. Tem que divulgar isso aí, Rec, porque vai que amanhã sai todo mundo ligeirinho. Vai dar problema. Atenção, senhoras. Vamos ficar atento aí. O Lauro 4 sempre dizia que o pessoal ia pro Beira-Rio, ficava naquele hotel fenomenal que tinha Fenomenal, ali. do outro lado da rua, né? Torcida inteira aí pra lá. Olha aqui, a torcida do Boca tenta trocar para um torcedor do Boca, né, melhor dizendo, para um lugar mais caro e ficou preso num buraco. Vamos ver isso aí. Tem aí? Ali? Ah, não, para aí. Tá bom, o que é aquela outra foto do outro lado ali? É mais longe, né? De trás dos caras. O cara tá entalado lá, ó. Ele fez um buraco na parede ali para tentar passar. Não, mas onde é que ele queria chegar aí? Ei, Ivan, tu tava em 2007 Ia chegar lá, nos afinal? camarotes. Tá aí esses caras que estão lá. Várzea, aquele estádio. O estádio da Bomboneira deu, né? Bomboneira, Deu. Meu Deus do céu. Aquilo ali não tem. Eu não duvido mesmo. tem Fim da condição. Várzea. Só demolindo. Nossa. Mas, rapaz, aqui, ó, eu fui naqueles jogos do Internacional, o Inter inventa de sair na frente do Boca, só para provocar, para depois tomar 4. Então não sai na frente, só para a gente quase apanhar nas cabines. Tava eu e o Haroldo Souza, os caras dando tapa na cabine, cada gol do Boca. Pô, não parava mais de ser gol do Boca. Eles vão quebrar isso aqui, Haroldo. E a porta sem tranca, estreitinho o lugar. Tu não viu onde fica a torcida adversária lá. Mas eles aqui na frente ali, ó. E eles estamos ferrados. E aí se o Internacional inventa empatar esse jogo, então. Na saída, em 2007, mandaram a gente mandaram a primeira torcida 2007 do eu estava Grêmio. lá também. Mas 2007 foi. Foi criminoso. Foi né? criminoso. Fizeram aquele povo de Santa Maria. Lá foi no ônibus impressionante. E eles são bandidos da gente. Fizeram horrores com a gente. Né? Mandaram a gente pro meio da vila. Vamos ver, olha lá. Putz, Em uma posição meio complicada. tem os artistas, né? Verdade. Não, mas o estádio lá se presta a esse tipo de coisa aí. É o nível do estádio aquilo ali. Que para. Mas é isso. E nada do Barcelona ainda. Nada do Barcelona. Olha, vão chegar aí. Que coisa, gente. Pô, se eles tivessem Mas pedido. o Ivan tem razão. Como é que vão sair de viagem com voo fretado se não tem isso aí todas as autorizações, contato com o Brasil e tudo mais? Porque isso aí não foi feito depois de tomar 3, foi antes. Todo mundo já tinha comprado os ingressos. Pô, se eles tivessem. Patrocinador. Se eles tivessem pedido carona com o ônibus da Geral, eles já teriam chegado. Não jogavam no fim de semana lá? Já teriam chegado. Levou 5 dias, ó. A Geral chegou no sábado. A geral não pôde assistir o jogo do Grêmio. Não conseguiu entrar. Coitados, cara, que brincadeira. Não, a geral chegou domingo de noite. Chegou domingo, Depois do jogo do Grêmio, eles não conseguiram ir a Floripa, porque vocês chegam no sábado, eles vão a Florianópolis. É isso aí. Esses malucos. Eu já ia direto, né? Chegava aqui e já. É isso aí. Nem parava, continua a viagem. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente fala, às vezes brincando aqui, mas é sério. Né? Futebol profissional, um monte de dinheiro envolvido, semifinal de Taça Libertadores da América, não pode. Né? Ainda depois dos episódios do ano passado, lamentáveis, que para economizar combustível, um piloto fez aquilo. Empresa. E piloto e sócio da empresa. Sócio. Esse é meu Se problema. matou e matou Pelo amor. 70, 80 pessoas. Já voltamos. Oito horas, 3 minutos. Você chegou a sonhar que o Grêmio pudesse encarar o Corinthians em determinado momento, mesmo jogando a Libertadores? Quando saiu ali da Copa do Brasil, o Corinthians deu aquela série de derrapadas. Evandro, Nilton. Olha, Rec, a gente viveu aquele ano que nós estávamos 11 pontos na frente e o São Paulo... Periga ser mais fiasquento que aquele ano, hein? São Paulo botou a Porque faixa. naquele ano foi um turno inteiro, né? Se não me engano. O Grêmio começou o segundo turno ganhando do São Paulo 1-0, gol do Pereira. Né? É começo do primeiro turno. Sabe por que eu sei que foi o primeiro jogo? Porque no primeiro jogo em São Paulo, o Grêmio não conseguiu botar o William Magrão, que se lesionou. Aí o Celso disse, vou ter que meter 3 zagueiros, até porque é para garantir meu emprego, porque o Odoni já tinha dito.
ou vai bem na arrancada ou vai pra Não, rua. o Krieger. Tchê. Perguntaram pro Krieger, vai depender do resultado domingo. Mas o Oldoni também não tinha garantido. Garantiu para começar, não. Para começar vai com o Rote. Até porque... Ninguém queria, né? Até porque e o aí Grêmio... arrancou ganhando com o gol do Pereira. Né? Sim. E no segundo tempo, o Pereira. Pereirão. No segundo tempo foi o gol do Perea. No segundo turno. Entendeu? Primeiro turno. Isso. 1x0 lá, segundo turno 1x0 aqui. O Grêmio ganhou as duas do São Paulo e ainda assim o São Paulo foi campeão brasileiro. E o jogo preparativo, viu, Rec? O jogo preparativo para aquele primeiro jogo, para a estreia, o Grêmio fez um amistoso com o Ivotinho e empatou com o Ivotinho. E jogou em Florianópolis também. Depois jogou em Florianópolis e perdeu. O Krieger me falou. Em 2010, O Krieger. em 2010 não foram 6 empates do Celso Roth até ganhar a primeira? Eu acho que sim. Não, mas o Celso Roth fez isso em 98. 98. Sim. 98 teve 6 empates. Amistosos. 6 empates. Aí o Grêmio começou a ganhar e chegou no playoff depois, para disputar com o Corinthians, que acabou sendo campeão. Né, e que ganhou no terceiro jogo. Né? Terceiro jogo, porque o Grêmio ganhou um jogo, o Corinthians ganhou e foram Tu lembra os gols do Grêmio, terceiro. que o Grêmio meteu 2x0 no Corinthians? Como é que era E o nome tá aqui do... no meio da rua. Tá, e o centroavante Clóvis. Clóvis. De voleio, mas deu Isso aí, uma Clóvis. patada. Eu estava naquele jogo. Isso aí, Pô, Clóvis. é difícil que eu não tivesse. Eu não tenho essa memória. O Krieger tem uma memória impressionante. E o gol do Corinthians na decisão, se não me engano, foi do Edilson. Cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio. Né? Isso aí. E o Edilson fez o gol. Ou foi o Edilson que cobrou? Não. O Edilson Não, fez acho o que gol. foi o Edilson que meteu pra dentro. O Edilson. Tinha Diogo. Tinha Não, tinha era, o Rincon. era uma seleção o time do Corinthians ali. Ricardinho. E numa época que Edilson. os clubes tinham jogadores qualificados, extremamente qualificados. Né? E vocês ainda falam mal do Celso Roth. Celso Roth com Itaqui e Clóvis foi lá e meteu 2x0. Mas isso foi... E forçou o terceiro jogo. Mas, Rex, isso aí foi quando Getúlio Vargas era presidente da República, né? Dava discurso lá no São Januário. 0x0 Palmeiras e Acho que Cruzeiro. o REC quer indicar o Celso Roth para o ano que vem para o nosso adversário. Está fazendo uma campanha forte. Sabe que isso aí os torcedores levam em conta, não é jogar praga nem nada. Até o Celso, meu amigo, não tem problema. Os caras dizem que é em rodízio. Rodízio, Rodízio, pode ver. Sempre o próximo possível é o outro. Sim. Daí já caiu um pouco no esquecimento, mas fez mal para o adversário. Está mais perto do Grêmio. Não vai para Deixa lá. assim. Não, com Deixa prejuízo. assim que o Renato Portaluppi tá... Não, apesar tá que a bem lá. última vez que ele tinha treinado era o Inter, em 2011, acho. Não, ele tinha treinado depois do Grêmio. Treinou antes do Julinho foi guiado. Depois o Julinho, quando saiu o Julinho. Julinho foi em 2013. Não. A última do Odoni? Não, foi 2000, Quando o Julinho saiu, quando o Julinho saiu do Internacional. Foi 2011. Quem levou o Julinho Pelaipe? Foi 2011, foi quando o Pelaipe. Renato saiu. Quando o Renato saiu, O Julinho estava no Inter. aí foi contratado o Julinho, acho. Né? E aí Acho que depois isso foi Faz Caio tanto Júnior. tempo assim? Hã? Eu acho que não faz tanto tempo assim, Julinho. Julinho foi em 2011. É, 2011. 2011. Então o Celso, a última vez, tinha sido no Grêmio. 2010 e 11 no Inter. Aí o Grêmio assumiu, o Julinho assumiu, depois Caio Júnior e aí o Celso Roth. 2011 foi no Grêmio. Bom trio, hein? Eu me lembro do Julinho com 1x0 Cruzeiro. um O casaco dele vinha. Ele é pequenininho. Mas o Julinho, casaco o Julinho daqueles é bom que treinador. É bom treinador. É um cara inteligente. Todo né? mundo diz isso. Eu conheci ele na época do futsal do Internacional, quando ele era treinador do Sub-15, daquele time que foi campeão mundial. E ele era um cara que, já naquela época, uma vez por semana, ele levava todo o Sub-15 treinar dentro do Gigantinho. Ele fazia treinamento com bola de borracha, ele fazia uns treinamentos diferentes que hoje o pessoal Habilidade, né? Olha, Habilidade, se o Grêmio jogo curto. Se o Grêmio tem chance de ser campeão brasileiro, se o Cruzeiro fizer esse crime, também tem. Está chegando em 50. O Cruzeiro está de olho na grana. O Mano Menezes. E o Mano... 50 pontos o dentro time do Cruzeiro ganhando do Palmeiras. O time do Cruzeiro está certinho, né? E o Cruzeiro não tem problema na questão de vaga, porque já tem a vaga direta pela Copa do Brasil. Tá jogando sangue doce, né? Vai ser o menos ruim.
Vai ser o O menos Corinthians ruim. era bom no começo, jogava certinho e tal, fez um baita jogo aqui contra o Grêmio contra eles contra o Grêmio, tá tudo certo. A regularidade do Corinthians no Dois primeiro jogos, Grêmio e turno. Corinthians foi bom de ver. Duelo tático, né? Agora, Foi. Foi bom de ver. Ali Foi. parecia Jogos justo parelhos, que qualquer um dos dois fosse campeão. Exatamente, jogos Ninguém estava jogando nada no Brasil. Não, mas assim, Rec, ó, Quem é que vai ser campeão desse troço? Nesse último jogo do Grêmio com o Corinthians, o Grêmio no segundo tempo, assim, passou por cima do Corinthians. Foi um domínio, assim, absurdo. O Corinthians não fez nada no segundo tempo. Não, e foi um controlou totalmente jogo o diferente, jogo. E ali, Daniel. obviamente, que o Grêmio recuperou, né? Recuperou Foi um jogo aquele diferente formato de jogo. porque é a volta do Luan e parece que encaixa, né? Tu tem o tabuleiro assim, tu bota uma pecinha ali, todas as outras se encaixam nos seus lugares, né? Foi o jogo contra o Vocês Corinthians acham que com a o volta do Fernandinho Luan. ganhou lugar lá em Guayaquil? Porque ainda se ouve aqui, ali, acolá, um zoom, que tinha que ser o Everton. Hã? O problema do Fernandinho é o seguinte, é que ele muda a velocidade do jogo do Grêmio. Ele trava a velocidade, não sei se o Evandro concorda comigo. Ele ajeita demais. É que, não, ele pega a bola, E às vezes ele tem dá lampejo. 5, 6 e ele conduz a bola. E o modelo de jogo do Grêmio é a bola andar e o jogador se movimentar, mas não o jogador conduzir a bola. Ontem Fernandinho até o Avaí tomar conta do jogo, aí pelos 20 do segundo tempo, o Avaí tomou conta do jogo. Sim. Mas até ali o Grêmio não jogou mal. Não, tava Não, bem, não. O tava Grêmio bem. jogou normal, É. acertando passes, É. o Everton indo para a linha de fundo 2 vezes, dando 2 assistências. O Grêmio errou naquele jogo de ontem, o Grêmio errou de recuar muito o time. É. E a nossa zaga, a zaga e o volante ali, o Christian, já lá pelo início do Já segundo tinha dado tempo, já todos. estava cansadíssimo, Tava não no estava bagaço, conseguindo né? fazer o papel. Tivemos deficiências naquele miolo ali. Porque por cima o Bressan tem muita dificuldade, por exemplo, o outro rapaz ele é razoável, então a bola, o que o Avaí começou a fazer? Alçar a bola para a área, eles ganhavam sempre. E aí o rebote do primeiro gol. Todas as jogadas um dele golaço foram aquele essas. cara. Foi. Mas foi essa, joga para a área, pica, não sei o que, sobrou na frente. É isso que aconteceu. E o Grêmio tem o reserva do Grêmio tem deficiência nisso. Aquele Leandro Silva, lateral, não jogou no Grêmio? Ou jogou no Inter? Leandro Silva, lateral direito, jogou no Grêmio. Ah, não lembro dele, Rec. Encheu o saco ontem, né? Não lembro dele. Deu 2, 3 patadas que passaram aqui e ainda fez um gol, né? Um não gol lembro desse difícil. É. Tocou por trás do Marcelo Oliveira ali. Agora o nível está muito baixo, né? A gente pega, às vezes, vai assistir um jogo pega o Napoli, assistiu o Napoli esse fim de semana. Foi 3-2 contra o Suassuna, o time do Sarri. Putz, a gente vai assiste um jogo do campeonato inglês, nossos clubes é muita diferença. É por isso. É Aí uma dizem assim, O campeonato inglês de hoje, jogo. olha, para quem gosta de eu futebol, tem que sento, assistir é o campeonato inglês. Eu sento de manhã para assistir o... É um jogo bonito, corrido, vibrante, aqui, ó, parelho. que, Olha, isso que é... belo futebol. É que daí tem que transportar o nosso coração para a Inglaterra. É complicado, mas assim, ó, o que os caras fazem lá, se nós pudéssemos trabalhar melhor as categorias de base, nós tivéssemos ciclos completos de base para formar os jogadores, eles pudessem ficar mais tempo jogando nos clubes, né? Se nós não tivéssemos que... Se não tivéssemos que Tem que vender. que tá vendendo toda hora, ou pelo menos se tu reabastece, tu vendeu o de cima, mas tu já está repondo com o que está subindo, porque tu trabalhou um ciclo, né? Então o que acontece? Nós acabamos tendo que repatriar jogadores em vez de revelar e formar os jogadores aqui, com a cultura e identidade de cada clube. Mas para isso nós precisamos ter mais receita. É o meu discurso, né? Mas tudo Precisamos bem. ter mais receita para a mas- gente não precisar vender Mas tudo bem. dois mas jogadores todo ano. Mas O tudo Grêmio vai estar bem, encontrando algum- Não, o Grêmio já tá perto, Newton, tá tudo perto. bem. Mas assim, ó, precisamos ter mais receita. Mas dentro do contexto do futebol brasileiro, nós estamos gastando muito mal, investindo muito mal o Também, dinheiro. também. Mas- Se tu pegar a receita de sócio, pegar as receitas de venda, né, e receita de televisão, um clube não pode antecipar a receita em 5 anos de televisão. Um clube não pode chegar no 6º mês e estar com 80 milhões de déficit. Tu não vai conseguir chegar nem perto do futebol inglês ou do próprio futebol italiano estava quebrado.
Tu não vai chegar nem perto de uma formação de um time desses. Hoje nós os times de futebol, não vamos falar das... trabalhar mal a base, mais longe ainda mais longe tá. Então não vamos nem falar da seleção, porque é uma coisa à parte. A seleção é um time do exterior, né? Vamos falar dos times do Brasil. Agora, nós estamos muito longe. Vou te deixar a pergunta para tu responder depois do intervalo comercial. A base do Internacional, na época, não tinha alguns desses caras que estão lá ainda. O Jorge Andrade estava lá. Aquele que veio do Grêmio, o Cabreira, estava lá. O Jorge Macedo estava lá. Só que o Jorge Macedo agora é profissional. Eu não sei. Eu não estou dizendo que esses aí trabalhem mal, mas estou dizendo, na época, na Babesca do Internacional, que foi o time que mais vendeu no Brasil nos últimos 15 anos, mais faturou com venda de jogadores do que São Paulo, do que Cruzeiro, do que Grêmio, foi o Internacional. E vários desses caras estavam lá. Mas tem uma coisa também... alguma coisa piorou lá. Depende não revela mais ninguém. Depende da forma com que tu trabalha. Não, mas é que o time não ajuda também, Rec. Entendeu? Quando o time principal passa por dificuldades dentro do campo, isso gera um nível de exigência, de insatisfação e de intolerância nada mais presta. Que complica a chegada e a transição do guri da base. Se ouve falar bem do técnico, que é o Cobalcini, o Internacional ganhou essa Série C aí com muitos jovens, Série C regional, o Internacional ganhou várias copinhas aí nos últimos tempos. Mas agora esse ano tomou fumo aí, tomou 6. Eu acho assim, ó, que o trabalho... E o Grêmio tomou 6 no Cruzeiro. Eu acho que é importante o clube... É importante o clube ganhar títulos, porque sempre que quem está por trás de uma camisa do Internacional ou do Grêmio, a exigência de ganhar ela é muito grande. Mas, juntamente com isso, e tão importante quanto isso, é a formação do jogador na sua essência tática e sua essência técnica. O que eu venho notando é que o pessoal está empilhando tática em cima e descuidando muito da parte técnica dos jogadores. Por isso que o Miola bate na tecla do futsal. Por quê? Os caras estão batendo demais em cima de tática e tornando os jogadores uns robôs. Então os jogadores não conseguem ter a rapidez de raciocínio e pensar, para poder ter a tranquilidade quando subir para um profissional, ter a transição calma e segura. Porque quando chega em cima, não existe a transição para isso. Agora, é importante que se trabalhe as duas condições, a condição técnica e a condição tática. E outra coisa que eu acho importante, tu tens que ter uma cultura de como o clube quer jogar. Não adianta contratar 40 jogadores, um de cada lugar, e tentar formatar um sistema de jogo aqui. Tem que ter um pouco de coração de gente que é formada dentro do clube, que comece mais cedo. Que é a nova filosofia do Grêmio. Que comece mais cedo dentro do clube. Tu pegar um jogador, trabalhar com ele dos 9 aos 11 anos no futsal, depois dos 11 em diante tu joga ele para o campo, tu tá começando a formar uma condição cultural de como jogar dentro do teu clube. Ele pode até ter vindo de fora, de outro lugar, mas ele foi formado ali. Trazer um jogador com 17, 18 anos, tu tem que trazer o de exceção. É verdade. Apesar que o Damião, por exemplo, não era de exceção e virou de exceção. São as exceções. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Vargas, assessoria de trânsito.
escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeiríssima linha. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna e segurança, estou falando, claro, de Insulfilme. Proteção fator solar 1000, rejeição de infravermelho, preços imbatíveis. Ligue a Agente Instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969 2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Você, proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia, venha conhecer a Auto Coreia Service. Oficina especializada, atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 3019 2986. Em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Visite o site autocoreaservice.com. Auto Coreia Service ali do lado do Estádio Olímpico. Já é um ponto tradicional, né? E carro importado a gente sabe que tem que ser em lugar especializado. Não é qualquer um que arruma. Vai mandar um mequetrefe aí, já vai se complicar. Segue ganhando o Cruzeiro em São Paulo do Palmeiras. Ninguém quer ser campeão brasileiro. Desses meninos aí, do Grêmio, o melhor é o Lima, esse que joga no Ceará. Que drible ele chama o Danilo Silva. Esse jogador aí, ele deve voltar. Não, depois do drible no final do ano e deverá participar da pré-temporada. Guilherme também, do Botafogo. O Internacional ajudou o Grêmio a trazer o Lima de volta. No caso do drible do Danilo. Não, já estava confirmado. Brincadeira. Eu dei essa notícia semana passada. Que fase. Que fase. Mas esse negócio de que fase, Reca, tem um amigo nosso lá no Multicampeão, que é o Chuleta, tá? Chuleta? Chuleta, tá? Chuleta. Mas é porque ele é muito magro ou é porque ele gosta de comer chuleta? Não, ele gosta de comer um churrasco, né? Mas é corneteiro, Rec, tu não imagina, tá? Chuleta. Então assim, ó, a gente brinca. Ele foi assistir o jogo do Grêmio em Guayaquil e a gente brinca que ele foi a Guayaquil para poder vaiar o Groi pessoalmente, porque senão ele ficaria aqui corneteando o Groi, tá? Aí depois daquele espetáculo todo, terminou. Parece que o Chuleta foi visto em Galápagos, tá? O Chuleta foi visto em Galápagos e parece que não volta mais para o Rio Grande do Sul, viu? Olha aqui, ó. Virou guisado. O reserva, acho que nós falamos no intervalo aí do Gabriel no Corinthians, é Paulo Roberto. Paulo Roberto. Jogou um partidaço aqui. Jogou muito bem. Aliás, o Corinthians tem bons jogadores e tem alimentado vários times aí. O Corinthians é um time Luca. Gosta de torrar. O Luca é um que a gente vem falando há horas, né? E diz que o empresário dele é o mesmo empresário do alemão, do Potker, né? É um belo jogador. Mas o Inter quis contratar. Como é que o Inter não conseguiu? A Ponte Preta conseguiu. Não sei, ainda mais, talvez é porque a cota do empresário já tivesse esgotado. Provavelmente ele está no Corinthians, não ia vir para a segunda divisão. Não é corneta, eu acho que é uma ideia. Mas o Potker veio. Mas o Potker estava mais valorizado. Mas o Potker foi... O Valdívia do Inter não pediu para ir embora por causa disso? Mas ele foi para o Atlético Mineiro. Mas o jogador da Ponte Preta... coisa pode ter acontecido. O jogador da Ponte Preta que eu gostaria que tivesse vindo no Internacional, que é do mesmo empresário, era o negrinho alto, que era meio campista.
que foi pro Palmeiras, pode ser? Não é o nome. Não é o nome do rapaz, tia. Não lembro. Puta, tá me faltando. É excelente jogador, tá? Para ir para Itália. Esse era um baita jogador, eu não sei, não vi ele, mas na Ponte eu tenho a impressão que o Palmeiras contratou. Mas o Luca já despontava no Criciúma, na base do Criciúma, ele e o Rony. Depois ele foi pro Cruzeiro, se machucou, veio pro Chapecoense, também não estava bem. E agora, contra o Grêmio, ele se destacou nos 2 jogos da Copa do Brasil do ano passado. Ele jogou muito bem na Copa do Brasil do ano passado. E é muito bom jogador. O Luca é um jogador interessante. E o Valdívia, será que volta pro Inter, Rec? Me serve. O Valdívia tem que voltar. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é chegar pedindo perdão já. Olha, se for um mal entendido, porque ele desmente, né? Esse aí é bom fica o jogador, título hein? do presidente contra ele, fica ruim. É muito bom jogador. Mas O presidente confirmou aqui a notícia que eu dei. Daí ele vai ter bastante Me dificuldade. ameaçaram nas redes sociais, também vai tomar processo, aliás. Mas é um jogador. Vai terminar, Rec? Já. Mas é um jogador que reforça. Amanhã 1 hora tem mais, tem o preliminar. Nem consegui falar. A imagem do futebol. Os grupos políticos andando. Tudo tranquilo, na paz. O teu é o... Grêmio Democrático. E o teu multicampeão. Campeão. Quarta-feira. Tempo de atualizar. Todo mundo abraçado na faixa. Quando tem faixa no meio, acaba a política, né, Rec? Tem que aparecer lá na nossa sede para comer o churrasco. Vou lá. Na hora que tiver bastante público, inclusive, era tranquilo. Pode ir lá, Valeu, Viola. Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado, Cristânia. Valeu. Até amanhã, 1 da tarde.